nome é Amanda, sou doutoranda do programa de pós-graduação em História da Universidade de Brasília e eu vim a pedido do professor André conversar um pouco com vocês sobre a trajetória de pesquisa, quais são as minhas escolhas, meus processos, minhas dores e minhas felicidades durante esse percurso. E para começar a falar dele, eu sempre gosto de explicar o que eu fiz durante a minha trajetória acadêmica, porque a fonte que eu trabalho hoje, as minhas ferramentas metodológicas, o recorte temporal, geográfico, tudo isso foi um processo de muito tempo que me trouxe até aqui. Não foi uma decisão que veio do nada, como eu acredito que a maioria dos pesquisadores também passam por isso. Nós somos um aglomerado de escolhas, de aprendizados e não algo instantâneo, né? Então, começou para mim na iniciação científica. Eu trabalhei com um livro chamado Exército de Cavalaria, de um autor russo chamado Isaac Babel. É uma escrita autobiográfica das experiências de guerra desse cara durante o comecinho do século XX na Rússia. E dali eu fui me desdobrando em cima da literatura russa, que é meu tipo de fonte constante durante todo esse processo. No TCC eu trabalhei com um livro chamado Os Demônios, do escritor Dostoiévski, trabalhando com a ideia de homem revolucionário, de novo homem do século XIX, que foi chamado no período de nihilista. Então, no TCC, eu comecei a trabalhar essa ideia de homem revolucionário, de mudança social, mudança política, que traz essa nova figura para o esquema social da época na Rússia, e dali eu desdobrei para um mestrado que se debruçava mais ou menos na mesma temática, só que com o livro Pais e Filhos, do Turgenev. E nesse contexto de leituras, eu acabei me deparando com a autobiografia de alguns revolucionários russos populistas do final do século XIX, que seriam os herdeiros desses nihilistas da década de 1860. E entre essas autobiografias estava de uma mulher chamada Vera Figner, que é uma das responsáveis pelo assassinato do czar Alexandre II na metade do século XIX, e ela é presa por essas atividades revolucionárias e passa mais da metade da vida dela em cárcere em função desses crimes. E me chamou muito a atenção, primeiro, o fato dela ser mulher no século XIX, ela ser uma das líderes do movimento revolucionário. Apesar de existirem, elas não eram tão comuns. A gente começa a ver mais para esse final do século a presença expressiva delas na liderança e o fato de todo o resto da liderança ter sido condenada à morte, menos ela. Ela e a geração que vem com ela é negada a morte e a condenação ao fuzilamento, o que pra gente parece algo muito misericordioso, mas que pra ela foi um ferimento absurdo da intimidade dela, porque todas as pessoas que ela conhecia, todos os amigos, a família que ela criou pra ela dentro desse movimento revolucionário estava sendo fuzilado, e pra ela foi negado o direito de morrer pela causa, como ela imaginou que seria o fim dela desde o início das atividades. Isso me deixou muito intrigada, a força dessa mulher, as decisões que ela toma, essa vida super interessante para mim, e o fato dela se prender nessa imagem de morte, que é uma coisa que eu vim acompanhando durante a literatura russa, que é um tema muito forte. A gente tem em muitos livros essa presença quase que onisciente da morte em relação a esses personagens. Tem os demônios, tem Pais e Filhos, teve no Isaac Babel nas experiências de guerra. E eu juntei toda essa trajetória que eu tive de pesquisa lá do início até então, na escolha da autobiografia da Vera, para trabalhar no doutorado. E, nesse momento, foi um aglomerado de todas as minhas ferramentas metodológicas para tentar entender como eu trabalharia com essa fonte. Eu acho que um dos meus maiores defeitos enquanto pesquisadora, e é algo que eu tenho tentado trabalhar em todos esses anos, é o fato de, às vezes, eu importar a minha visão e a minha vontade para dentro da fonte, e não o contrário. O que a fonte pode me oferecer e não o que eu posso oferecer à fonte. Então, no começo do doutorado, novamente eu repeti a mesma coisa que eu venho repetindo ao longo dos anos. Eu botei a minha visão em cima da fonte e não a visão da fonte em cima da minha pesquisa. E esse foi meu primeiro problema, meu primeiro obstáculo. Mas, conforme eu fui tendo orientação, tanto do meu orientador André, quanto dos professores e colegas dentro da pós, eu fui tentando encontrar uma saída para esse problema e uma saída para o uso dessa fonte. Como eu posso usar essa fonte
e tentar trabalhar com a vida dessa mulher que tanto me interessa. E aí, a primeira coisa foi estabelecer por que eu escolhi essa fonte, por que ela me atrai tanto. Então, assim, é algo que faz sentido na minha formação, é um tipo de fonte que eu tenho trabalhado há muito tempo, é um recorte temporal e geográfico que eu tenho bastante intimidade. Óbvio que é uma pesquisa que tem suas dificuldades, seus obstáculos, como qualquer outra. Para mim, que eu posso nomear e que para o meu processo tem sido um tanto quanto delicada, é o acesso aos documentos, porque, enfim, eu precisaria ir à Rússia para pesquisar nos arquivos. E a segunda é a língua, que eu acho que o russo não é uma questão tão tranquila, apesar de eu estar trabalhando nele, mas também é um dos obstáculos que, assim, no topo da cabeça, para mim, são os mais óbvios. Secundário, não em importância, mas que vem posterior, é a forma de lidar com uma fonte autobiográfica. Se a gente para pensar em um livro, em nível de graduação, que a gente lê muito esse tipo de livro, que é aquele livro mais beabá, mais processo básico, para a gente começar a pensar as questões historiográficas, a gente lê muito Introdução ao Estudo da História, assim sucessivamente, eu nunca consegui imaginar um livro que me desse essa base, esse alicerce bem básico mesmo, sobre trabalhar com autobiografia. E esse, para mim, foi o ponto que mais me chamou a atenção. A autobiografia tem sido um tema super acessado, super trabalhado, mas a gente não consegue, eu pelo menos não conseguia pensar em um trabalho do topo da minha cabeça que me desse essa base teórica para trabalhar com. E isso foi cada vez mais aumentando a minha curiosidade. Eu tenho a vida de uma mulher que me interessa muito, num recorte geográfico e temporal que eu tenho uma intimidade muito grande, numa questão de afinidade, que isso é pessoal, é subjetivo, eu tenho, e num recorte teórico-metodológico que me instigou. Como assim não tem? Será que é ignorância minha? O que sempre é válido dentro da pesquisa, a gente sempre tem que assumir a nossa ignorância como pressuposto para depois a gente construir algo. E no sentido de como que eu posso, de alguma forma, minimamente que seja, contribuir para que esse tema, essa mulher, esse recorte teórico-metodológico cresça, mesmo que minimamente, com a minha pesquisa. Porque eu acredito que as nossas pesquisas precisam ter uma função social, mínima que seja. E um dos obstáculos também é imaginar qual função seria essa, né? Como que eu aqui, do lugar onde eu tô, consigo fazer uma pesquisa que contribua de alguma forma com a minha realidade. Então, assim, é pensar muito no sentido de o que eu posso aprender com essa mulher e que talvez esse aprendizado meu contribua de alguma forma para outras pessoas, para o aprendizado de outras pessoas. E aí, tendo essa como a base de reflexão sobre o porquê de eu escolher a fonte, existem também as questões práticas, né? Como a gente trabalha com isso. Tem um material incrível na mão e às vezes é meio ensurdecedor o tanto que aquilo faz barulho para você. Como que eu consigo honrar essa fonte, fazer jus ao material que ela me dá? Então, tem sido pontos que me ajudam a orientar as minhas ferramentas metodológicas. No momento, eu uso como base a minha rotina de pesquisa. Eu sei que parece muito longe do que a gente imagina que seja metodologia, mas para mim é um dos pontos chaves, assim. É ter uma rotina que consiga permitir que eu tenha um trabalho adequado com essa fonte. É o primeiro ponto que eu acho válido da gente comentar, da gente trabalhar e pensar sobre. Eu não sou dedicação exclusiva para o programa, eu fui no mestrado, no doutorado eu não sou, então eu trabalho fora, não é a única coisa com qual eu tô mexendo, né? Então é a primeira coisa, estabelecer uma rotina para que eu consiga, de uma forma adequada, continuar o meu trabalho. Eu tenho uma questão muito metódica mesmo com as minhas leituras, eu ficho tudo que eu leio, e depois de fichar, eu vou digitar esses trechos, e eu divido todas as citações, abordagens e coisas que eu trabalho no recorte do sumário. Nesse sentido, para mim, montar o sumário é uma das coisas mais difíceis e mais viscerais do processo de pesquisa. Porque eu, particularmente, não gosto do recorte de pesquisa onde a gente vai ter o contexto, a fonte, a pesquisa. Eu acho que esse tipo de recorte deixa a desejar em muitas coisas, particularmente, é sempre uma escolha subjetiva. O processo metodológico é subjetivo, não existe receita de bolo. Então, o legal dessa experiência que o professor André está montando,
pra mim, e acredito que pra vocês, é ver várias pessoas com seus próprios processos metodológicos dividindo as suas experiências. Porque é um processo subjetivo, ele não é algo pronto onde a gente se encaixa. A gente monta, é um trabalho íntimo, seu com a sua fonte. Então, nesse sentido, para mim, a divisão de um trabalho de tese, ou de dissertação, ou de TCC, iniciação científica, o que seja, no recorte, contexto, fonte e pesquisa, não faz sentido. Eu não gosto, não acho que seja enriquecedor o máximo possível. Eu acho que existem outras abordagens que vão dar para o trabalho uma riqueza muito maior. Nesse sentido, montar o sumário, que parece algo extremamente básico, é um momento chave. Como eu divido a minha pesquisa e as leituras que eu tenho feito, a minha fonte, de uma forma onde, eu não ignore as coisas importantes nela, 2, eu trabalho adequadamente com as coisas que me propus a trabalhar, e 3, sem essa divisão que para mim é muito mecânica e ela não encaixa. Então, a montagem do sumário é meu primeiro passo, e é o passo que eu mais tenho dificuldade. É sempre um processo de descoberta sua, descoberta da fonte, descoberta das suas leituras. Dividir ela é um negócio que te dá prazer e te dá tristeza, tudo ao mesmo tempo. Então, uma vez estabelecido o sumário, eu começo a montar essas citações, esses fichamentos que eu faço no esqueleto dos capítulos, para que no final das minhas leituras eu tenha uma visão mais panorâmica de tudo que eu já fiz, de todos os caminhos que eu posso seguir naquele capítulo, para daí eu sentar com o orientador, que para mim é uma figura extremamente importante. A orientação é um casamento, é uma adoção de um filho com um pai, é tudo, assim, é a pessoa que vai estar ali para segurar a sua mão no processo, te podar quando você precisa ser podado e te encorajar quando você precisa ser encorajado. Então, em qualquer processo de pesquisa, orientador é uma escolha metodológica. Se você não escolhe um orientador que você tenha afinidade, que entenda seu trabalho, a forma como você trabalha, tudo fica infinitamente mais difícil. Então, com o orientador, eu consigo montar essa perspectiva do meu esqueleto e entender quais são as minhas necessidades, quais são as coisas que eu preciso abordar mais, estudar mais, o que eu preciso cortar. E a partir disso, eu começo a escrever. Eu gosto, é o meu processo, de sentar e escrever de uma vez. Eu não gosto de ficar escrevendo de pouquinho em pouquinho durante os dias. Então, uma vez montado esse esqueleto, que demora muito tempo, no mestrado eu demorei 1 ano e meio para montar esse esqueleto, eu tive 6 meses de escrita de dissertação só. Não foi o ideal, mas foi a forma como eu consegui dividir meu tempo. No TCC foi 1 ano de montagem, 6 meses de escrita também. E na tese eu tenho o sonho de não ficar com só 6 meses de escrita, mas eu ainda estou no processo da divisão do sumário para poder montar esse esqueleto. Então, para mim, esse é o processo de escrita. Minha rotina tem que ser algo mais metódico mesmo. Eu encaixo minhas leituras onde eu posso, no intervalo na escola entre as minhas aulas, numa janela onde eu não tenho aluno para atender. Tudo isso é um momento onde eu aproveito para fazer, porque eu, pelo menos, tenho muita dificuldade de ir para a biblioteca, sentar, estudar, escrever. Eu vejo que muitos colegas fazem isso, admiro muito, mas não é a minha realidade. Eu gosto do meu pijama em casa, das minhas distrações, de poder levantar e deixar o computador na mesa e fazer outra coisa. Então, montar para mim esses momentos de leitura é bom porque em casa eu posso dar uma olhadinha no meu esqueleto, olhar minhas anotações. Eu tenho muitos cadernos para todas as pesquisas que eu faço. No mestrado foram 3, TCC foram 2 e no doutorado eu já estou no meu terceiro. Eu tenho menos de um ano de pesquisa, já estou no meu terceiro caderno. Então, eu gosto muito de anotar, eu não sou muito fã de tecnologia, então, para mim, a parte de digitar é extremamente dolorosa, é super, super desprazeroso, mas é aquela coisa, é um momento subjetivo, cada um toma suas escolhas e faz aquilo que acha mais adequado na sua realidade de pesquisa, o que, para mim, é o que eu tenho exposto até agora. E é um processo, assim, o que eu acho mais gostoso na pesquisa e para mim faz ser a pesquisa uma das melhores coisas que a gente pode fazer na nossa área de estudo, o fato de que a gente está sempre sendo surpreendido. É uma conversa infinita com pessoas do passado, pessoas que já morreram e que continuam te ajudando a crescer enquanto pessoa, enquanto profissional, enquanto tudo.
Então, assim, é uma surpresa que pra mim é extremamente sentimental. Eu gosto muito desse contato, desse diálogo que eu tô mantendo com uma pessoa que morreu há 100 anos ou mais. Então, é algo que pra mim é extremamente prazeroso. E tem as surpresas também em questões de pesquisa. Como eu falei, o meu início eu parti da minha vontade para a fonte não supriu essa vontade, e a gente tem que estar o tempo todo mudando nesse recorte. Minha proposta inicial era trabalhar com narrativa de cárcere, não quer dizer que eu não vá trabalhar, porque a Vera ficou presa há muitos anos, mas não é mais a realidade única da minha pesquisa. Eu agora tenho que ver ela como um todo e não só como uma mulher encarcerada. Então, é uma sucessão de surpresas, é uma questão que a gente não está acostumada, a realidade de matéria na pós é outra. Eu lembro que quando eu comecei o mestrado, para mim era uma surpresa absurda, assim, uma cobrança que eu achei muito louca e depois eu comecei a me acostumar, é a cobrança de você ser um autor, uma autora. Eu não esqueço até hoje do meu orientador no mestrado, o Marcelo, olhar para mim e falar: você é uma autora, você precisa pôr a sua voz, a sua opinião tem que estar no seu trabalho. E aquilo para mim era um absurdo, porque na graduação eu nunca tive essa oportunidade de falar sobre o que eu penso, de conversar sobre as minhas opiniões, isso ser ciência. Então, assim, é um momento de descoberta sua também, então é uma surpresa muito gostosa. E tem, óbvio, os obstáculos no meio do caminho. Idealmente, eu gostaria de fazer uma visita à Rússia para fazer uma pesquisa em arquivo. Não sei se vai ser possível, mas, assim, a pesquisa é uma sucessão de surpresas, algumas agradáveis, algumas horríveis, mas faz parte do processo mesmo. E no momento, a minha hipótese é que eu possa dividir a tese, com base na minha fonte, que é uma autobiografia, com uma divisão em duas partes. A primeira, como a Vera se vê e como a Vera se vê através dos olhos dos outros. Então, como os outros veem ela, eu vou ter a mulher nobre, que veio de uma família um tanto quanto abastada. Eu vou ter a médica, que trabalha com esses servos o tempo todo, que é tida como uma curandeira, às vezes como uma bruxa, às vezes com um olhar cético dos padres que acham que ela, por estar ali, por ser uma mulher, por ler para os caras, ela tem que ter alguma coisa errada, ela precisa ser de fato uma revolucionária, ela tem que ser presa, ela tem que ser julgada. Então, assim, essas visões que vão mudando de acordo com os lugares que ela vai e como ela se vê, que é a revolucionária, que tem um propósito, que ela quer a liberdade dessas pessoas, quer condições básicas de subsistência, quer que as pessoas tenham acesso à educação, que não possam ou não queiram sair do seu país, da sua terra natal para estudar. Então, e, obviamente, a mulher encarcerada, né? Que é aquela mulher que foi negado o direito de morte. Ela não pode morrer porque ela é mulher. Então, são divisões que tá sendo a minha hipótese atual. Pode ser que mude, mas atualmente é como eu pretendo dividir a tese e trabalhar essa escrita autobiográfica dela a partir de uma fonte, tanto a fonte em russo, que ela publicou no início do século XX, quanto a fonte traduzida para o inglês, porque ela é um retalho. Eles pegam esse material cru dela, traduzem em pedaços, fazem uma junção e lançam para o mundo, na União Soviética, como uma tradução autorizada. Então a gente tem um viés de uma mulher que foi autorizada a falar muito tempo depois da escrita. No mais, acho que eu dei um panorama geral da minha pesquisa. Muito obrigada pela oportunidade, espero que vocês gostem e até mais!